Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a uma videoaula, mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Desta vez, sobre o tema competência da Justiça Militar. E aí nós vamos abordar a Justiça Militar da União e também as Justiças Militares Estaduais, de uma forma bem tranquila, bem didática, para que você possa compreender a competência dessa Justiça especializada. Bom, antes de mais nada, antes de nós passarmos à competência dessa Justiça Militar, é importante que você parta de um pressuposto. E qual é o pressuposto? O primeiro pressuposto, na verdade são dois, o primeiro pressuposto é a existência, a noção de um crime militar, porque faz parte dessa competência processar e julgar os crimes militares. Tá? O segundo pressuposto, é também a existência de duas justiças militares no Brasil, uma da União e uma dos estados, ou melhor, cada estado com a sua justiça militar, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho de crime militar e de transgressão disciplinar, que também, no caso dos estados, por enquanto, só os estados ainda é competência da justiça militar. Bom, crime militar. O crime militar, na verdade, é uma ofensa a bens jurídicos, a valores, a bens tutelados pela norma penal militar. E quais são esses bens? Os bens são de várias ordens, de várias naturezas. Podem ser materiais ou não, imateriais, por exemplo, a honra. Mas, principalmente, existem dois bens jurídicos muito importantes para que você grave: a hierarquia e a disciplina. Como nós falamos de justiça militar, esses dois bens jurídicos, a tutela desses dois direitos, desses dois bens que a sociedade militar tem como muito caros, é muito importante também. Tá? Então, o crime militar ele tutela esses bens jurídicos penais militares, em especial a hierarquia e a disciplina, o que vai desaguar, certamente, na regularidade da instituição militar, seja ela a Força Aérea, a Marinha ou o Exército. Ou, se você preferir, na ordem de criação das Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica ou Força Aérea Brasileira. Tá certo? E também nas polícias militares e corpos de bombeiros militares distribuídas pelos estados brasileiros, pelas unidades federativas brasileiras da Federação Brasileira. Tá? Bom, o crime militar, basicamente, ele é previsto num código, o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69. Decreto-Lei 1001 de 69. Esse código ele tem uma parte lá no segundo livro, dos crimes militares, que traz a tipificação de crime militar. O que é a tipificação? É a previsão legal do crime militar nesse Código Penal Militar. Por exemplo, matar alguém, homicídio, é um crime militar. Mas também existem outros crimes que só estão no Código Penal Militar. Então existem crimes militares que estão nos dois códigos, ou no Código Penal Militar e na legislação penal comum, mas também existem crimes militares que só existem no Código Penal Militar, que de agora em diante vou chamar de CPM. CPM, Código Penal Militar. Vou dar um exemplo de crime que só tem no CPM, no Código Penal Militar. Qual? A deserção. Ausentar-se o militar por mais de 8 dias, sem autorização do lugar em que serve ou onde deveria permanecer. Então vejam, existem basicamente dois tipos ou duas naturezas de crimes militares. Aqueles que são semelhantes, se não idênticos, à legislação penal comum, exemplo, homicídio. Matar alguém é o artigo 205 do Código Penal Militar, mas também é o artigo 121 do Código Penal Comum, e também aqueles crimes que estão só no CPM, deserção, que foi o exemplo que eu dei, o artigo 187 do Código Penal Militar. Existem outros: violência contra a superior, desrespeito ao superior, desacato ao superior, violência contra a inferior, e sempre lembrando que esse superior e inferior diz respeito à hierarquia das Forças Armadas e das polícias militares, não a condição de ser humano ser superior ou não, tá certo? Bom, então essa é a noção do crime militar. Os crimes militares que estão nos dois códigos, o homicídio, o furto, a lesão corporal, para que eles se tornem crimes militares, eles precisam de um plus, algumas condições que devem ser adicionadas ao caso concreto para que haja a perfeita tipicidade. Isso você vai encontrar lá no artigo 9º do CPM, no inciso 2 do preciso artigo 9º. São condições várias. Então, por exemplo, um homicídio
praticado de militar da ativa contra militar da ativa, pelo artigo 9º, inciso 2, letra A, torna-se um crime militar. Um furto praticado numa academia de ginástica, por exemplo, de um militar da ativa contra outro militar da ativa, também se torna um crime militar de furto, 240 do Código Penal Militar, combinado com o artigo 9º, inciso 2, letra A. Mas existem outras condições, não é só militar da ativa contra militar da ativa, não é só ratione persone. Na verdade, é ratione legis. A lei traz outras situações, em razão da lei, outras situações que transformam aqueles crimes que estão no Código Penal Comum e no Código Penal Militar em crimes militares. Dou-lhe um outro exemplo, então. Quando o militar da ativa pratica um crime que esteja no CPM e no Código Penal Comum, em lugar sujeito à administração militar, contra um militar reformado, aposentado, ou da reserva, também aposentado, ou contra um civil, este crime será crime militar, porque foi praticado, aí sim o critério ratione loci, em lugar sujeito à administração militar. Tudo bem? E a segunda consequência, ou a segunda situação que eu queria chamar a atenção é da transgressão disciplinar. O Código Penal Militar é um para o Brasil inteiro, tanto para as Forças Armadas como para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Mas as transgressões disciplinares não. Cada unidade federativa, e aliás, cada força daquela unidade, então, por exemplo, o bombeiro e a polícia militar nos estados onde são duas instituições diferentes. Existem estados em que o bombeiro e a polícia militar são a mesma instituição, por exemplo, São Paulo. Mas existem outros estados, por exemplo, o Rio Grande do Norte, onde o bombeiro e a polícia militar são instituições diferentes. Cada uma dessas instituições pode ter aquilo que nós chamamos de regulamento disciplinar, que é, na verdade, entre aspas, viu, minha gente? Aspas, um código transgressional. É ali que vem a transgressão disciplinar definida numa lei ou num decreto. Isso é um pouco discutível, mas lei seria muito melhor. E de sorte que o militar, quando pratica aquela conduta, ele incorre não no crime militar, mas na transgressão disciplinar. Nada impede que ele pratique os dois ao mesmo tempo, o crime militar e a transgressão ao mesmo tempo, numa mesma conduta. E aí ele pode ser sancionado nas duas searas. Nas Forças Armadas, cada força tem o seu regulamento disciplinar. Só para você ter uma ideia, a Marinha, primeira criada, decreto número 88545 de 83. Exército Brasileiro, decreto número 4346 de 2002. Percebam que esse decreto do Exército foi posterior à Constituição Federal de 88, o que traz aí uma celeuma, uma discussão jurídica, se realmente depois da Constituição de 88, transgressão disciplinar poderia ser prevista por decreto e não por lei. Tá? Aeronáutica, decreto número 76322 de 75. Tá? Então a Marinha e a Aeronáutica têm decretos anteriores à Constituição Federal. O Exército não, é posterior. E nos estados, trouxe aqui um exemplo também. Lei Complementar 893 de 2001. É uma lei complementar estadual no estado de São Paulo que traz o regulamento disciplinar da Polícia Militar do estado de São Paulo. Então como é que nós ficamos? Crime militar é aquela primeira parte que eu falei para vocês, né? Está no Código Penal Militar. Transgressão disciplinar é a segunda parte, ou seja, cada unidade federativa pode ter o seu regulamento disciplinar fora os regulamentos das Forças Armadas. Agora, existem estados que não trouxeram ainda ao mundo jurídico um regulamento disciplinar. E aí, nesses estados, por uma permissão de uma lei federal, na verdade um decreto-lei federal, que é o 667 de 69, esses estados que não têm regulamento próprio para as polícias militares e corpos de bombeiros militares podem adotar o decreto do Exército Brasileiro, podem adotar o regulamento disciplinar do Exército Brasileiro. Tudo bem? E a segunda premissa, essa foi a primeira, que a gente tem que discutir, é que, na verdade, existem duas justiças militares numa primeira divisão no Brasil. A Justiça Militar da União, nós vamos falar da competência dela, e a Justiça Militar dos Estados, ou as Justiças Militares dos Estados. Cada Estado, preste muita atenção nisso, cada Estado tem sim, pelo menos uma auditoria, que é uma vara de crime militar, por exemplo, uma auditoria de justiça militar. Não tem um tribunal. Só alguns estados têm, nós veremos isso mais adiante. Mas note, todo estado tem pelo menos uma vara especializada chamada auditoria que processa e julga
crimes militares e também as transgressões disciplinares, as ações judiciais contra atos disciplinares. Tudo bem? Então essa premissa é muito importante para que a gente tenha na cabeça a competência da Justiça Militar. Por quê? Crime militar, transgressão, Justiça Militar da União, Justiça Militar Estadual. E só para fechar essa primeira aula. A Justiça Militar da União, ela cuida daqueles crimes militares, eu estou falando grosso modo, numa visão mais ampla, daqueles crimes militares que ofendem a União, as Forças Armadas. Não é isso? Então, por exemplo, violência contra a sentinela do Exército será um crime militar na órbita federal. Será de competência da Justiça Militar Federal, da União. Agora, um abandono de posto de um soldado da Escola de Formação do Soldado, ou da Escola Superior de Formação do Soldado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, já sai da órbita federal, não é mais da União, e entra na Justiça Militar do Estado. Então, basicamente, a divisão primeira que se faz na competência é essa mesma, tá? Essa divisão de federal e estadual. Tudo bem? Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula, e aí entrando propriamente na competência da Justiça Militar Federal, da União, e das Justiças Militares Estaduais. Até daqui a pouco.